A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, te convido nesta hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Nós estaremos estudando a lição, aliás, o título dessa lição central é Jesus, Vida e Obra. E quem escreveu esse estudo dessa semana, porque foram vários autores, né? E os autores pertencem à primeira igreja batista em Alcântara. E foram os vários autores, e dessa semana e da semana que passou foi o pastor, deixa eu ver aqui, pastor André Luiz Coutrinho de Alencar. Ele fez a lição 5 e 6, é essa que nós estamos estudando essa semana, né? Então, nós estaremos estudando sinais e maravilhas. Deixa eu só botar aqui o negócio aqui, né? Então, irmãos, nós vamos estudar a lição 6. Essa lição tem como texto básico Lucas 7, versículo 22 e 23. Deixa eu botar aqui, lição 6. Né? Tá certo. Então já comentei que foi o pastor, quem é o autor dessa lição, pastor André Luiz Coutrinho de Alencar. Desde já nossos agradecimentos ao querido pastor, à Convenção Batista Fluminense, que tem nos proporcionado esse estudo maravilhoso. E eu quero agora ler, né? E logo após estaremos fazendo a oração para que Deus nos dê sabedoria e entendimento, né? Então o texto básico é Lucas 7, 22 a 23, estarei lendo nesta hora. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide anunciar a João que tendes visto e ouvido, os cegos veem, os coçoando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-lhes o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar, né? Então, irmãos, essa lição, ela vem tratando sobre os sinais para que as pessoas cresçam nas obras de Cristo e que cresça também que Ele é o enviado de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo, assim que para que possamos crescer no conhecimento da graça do Senhor. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu nome. Ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome que é dado sobre todo nome, pela qual todo joelho se dobrará, Senhor. Então queremos agradecer primeiramente pelo teu Santo Espírito, o Espírito Santo, que nos auxilia, Senhor, e está fazendo morada em cada coração de cada crente em todo o país. O Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor os chama as ovelhas pelo seu nome e conhece, e as ovelhas conhecem a ti quando são chamados por ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudar a tua palavra através desse estudo metódicos que o Senhor tem nos instruído, e abençoe esses pastores que fazem parte da Convenção Batista Fluminense, que tem auxiliado o presidente dessa organização, também aos dirigentes das escolas bíblicas dominical a estudar esse estudo da revista Palavra e Vida. Nós aqui queremos agradecer os inscritos, os alunos que estão aqui para aprender mais da sua palavra. Que o seu nome seja engrandecido e edificado a cada dia em nossas vidas. Em nome de Jesus nós queremos te agradecer. Amém. Então, irmãos, sinais e maravilhas, né? Por que sinais e maravilhas? O nome já está falando, os sinais, né? Em Marcos ele fala, os sinais seguirão aqueles que crerem, né? E aqui Jesus fez muitos sinais para que nós cresçamos na pessoa de Cristo. Só é evidência porque Cristo veio a este mundo.
Então diz assim o estudo: João Batista, homem acostumado à liberdade do deserto, onde ele morava, João Batista morava no deserto, né? Agora estava encerrado em uma prisão. Ele foi levado à prisão porque denunciou um caso de adultério que Herodes tinha com sua cunhada, né? Ele pegou a irmã, a esposa do irmão dele, né? Então tinha sido encerrado nas masmorra de Maqueróis, proximidades do mar do deserto. Glória a Deus, né? Permaneceria ali por quase um ano até ser martirizado, né? Diante de tantos sinais extraordinários operados por Jesus, talvez João tivesse a expectativa de ser libertado dessa maneira, dessa masmorra, por uma intervenção sobrenatural. Talvez seria, né? Talvez, né? Isso aqui é uma colocação do autor. Porém, em virtude de circunstância não mudarem, ele envia 2 de seus discípulos a Jesus, né? Então, João, o apóstolo João, talvez na dúvida, ele envia 2 de seus discípulos, a saber se ele era mesmo o Messias, ou se haveria de esperar outro. Vamos ler aqui Lucas 7, 19. Então diz assim, Lucas 7, 19, já estou no texto aqui, né? E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-lhes a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperando outro? Então, João estava ali, prestes a morrer, mas ele queria tirar essas dúvidas, né? Causa-nos estranheza quando nos deparamos com este episódio registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, nos evangelhos de Mateus e Lucas estão registrados esses 2 fatos, né, sobre o questionamento de João. Tendo em vista que fora o próprio João Batista, o grande percursor do Messias, a reconhecer e apontar para ele aquele que haveria de vir. Isso está em João, vamos lá, no Evangelho de João, João 1, 29 e a 34. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, irmão, um fato curioso aqui, né, que o autor nos traz, e algumas vezes a gente pode até questionar realmente, né, como sendo o João Batista reconheceu e agora ele tem dúvida, né? Então ele diz assim: o grande precursor reconhece e aponta para ele como aquele que haveria de vir. Como o grande profeta agora questiona as suas próprias convicções, né? João falou sobre o Messias que traria o juízo de Deus, o Messias que colocaria o machado à raiz da árvore e o Messias que recolheria a palha e jogaria na fornalha acesa. João talvez esperou que Jesus viesse a exercer o seu juízo, sua vingança, brandindo a espada como a corte celestial para libertá-lo. Mas o que João escuta é sobre os atos de misericórdia de Jesus, né? Olha só, interessante. Assim mesmo esperava o povo de Israel um líder, né? O Messias não se move para libertá-lo. Enquanto Jesus está cuidando dos enfermos, João está mais próximo do martírio. A resposta que Jesus apresentou diante do questionamento do Batista
evidenciava as sublimes os propósitos contidos nos sinais, maravilhas, realizados pelo Cristo. Nessa lição, faremos deste propósito observarmos que os milagres tinham um objetivo muito maior, né? E nós vamos ver agora, como eu já adiantei aqui, esses sinais era para evidenciar que o Cristo, que ele era o Cristo enviado por Deus. Primeiro ponto aqui, irmãos, diz assim: os milagres de Jesus evidenciavam a chegada do reino de Deus. Olha só, né? Então, ali está o propósito do início, né, dos seus milagres, sinais. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Os milagres de Jesus evidenciavam a chegada do reino de Deus. O anúncio da eminente chegada do reino de Deus estava no centro da mensagem de João Batista. Então, João Batista começou a mensagem: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos e convertei-vos, né? A ele coubera a nobre tarefa de pregoar essa imperosa mensagem: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Mateus, vamos lá para o livro de Mateus, rapidinho aqui, né? Mateus 3. Mateus 3. Eu gosto de folhear a Bíblia, irmão. É muito gostoso quando nós lemos. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João, ele vem de antemão, ou ele é o percussor para que, aliás, é o 2, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Mas não tem problema não. Então, João Batista já pregava sobre a vinda e o do reino dos céus, né? A vinda de Jesus marcava uma linha divisória. Então, antes e depois de Cristo, né? Nós conhecemos na história. Ele veio inaugurar o reino. Qual reino? O reino celestial, o reino de Deus, né? Ou o reino dos céus. Os valores do reino são completamente diferentes de tudo que os homens conheciam. Irmãos, veja que os valores de Deus não são o mesmo, mudando. A essência de Deus é diferente. E o menor daquele reino é maior. Olha só, e do que o maior, e entre os homens. Então, é necessário que os homens se façam humildes para entrar nesse reino, conforme a avaliação feita por Jesus acerca do seu primo e arauto, que lemos em Lucas 7, 28. Entre os nascidos de mulher, não há outro maior do que João Batista. Jesus sendo maior do que João, né? Porque o próprio João diz que ele cresça, que ele diminua, né? Que Jesus cresça e ele diminua. Então nós vemos que, mesmo assim, Jesus dá um destaque para João. Contudo, João pertencia à era da promessa. O menor do reino é maior. Não por causa de quaisquer qualidades que venha a possuir, mas sim porque pertence a tempo do cumprimento, né? Então, Jesus se tornou maior porque cumpriu aquelas promessas. Jesus não está subestimando a importância de João, está colocando os cidadãos do reino na expectativa apropriada, né? Colocação bonita aqui, né? Os milagres de Jesus evidenciavam a chegada do reino. Foi o que eu falei. Então, Jesus estava inaugurando o reino e ele vem falar sobre o reino dos céus. Ali evidenciava, né, as promessas, pois a mensagem transmitida por meio deles mostrava que o reino dos céus abre as portas para que os rejeitados sejam aceitos, né, irmãos? Irmãos, ninguém ficou de fora do plano de Deus, né? Todos nós temos o livre acesso ao trono da graça. Basta nós buscarmos e confiarmos em Cristo. Ninguém era mais discriminado na sociedade do que os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos.
Por quê, irmão? Porque eles entendiam que faltava algo nessas pessoas, nos coxos. Porque quando ia sacrificar, pediam coisas perfeitas, né? Então aqui os coxos, cegos eram como se fossem imperfeitos. Mas nós vemos que Jesus veio curar eles. Eles não tinham valor. Ó, eram marginalizados pela sociedade. Interessante, né, irmãos? Eles eram marginalizados pela sociedade. Era como excesso de bagagem à beira da estrada. Mas estes que a sociedade chamava de escória, Jesus valorizou. Deixa eu ver um negócio aqui, irmão. Saiu aqui da página aqui. Então, voltando aqui. Jesus valorizou, restaurou e curou e devolveu a dignidade, né? Jesus manda dizer a João que o reino que ele está implantando não tem os mesmos valores do reino deste mundo. Enquanto o povo rejeitava, a sociedade rejeitava, ele estava acolhendo. O reino do nosso Senhor Jesus, Cristo, e a sepultura não tem força e a morte não tem mais a última palavra. Jesus, né? Isso aconteceu quando Cristo foi levantado, né? O problema do homem não é o tipo de morte que enfrenta agora, mas o tipo da ressurreição que terá no futuro. Nós vamos ler alguns textos aqui, irmãos. Né? Então vai dizer assim, João, vamos lá para João 5:29. Vamos ler esses textos aqui. Hoje está bom para a gente ler os textos. Né? Só um pouquinho aqui. João 5:29. E os fizeram... E os fizeram bem e saíram para a ressurreição da vida. E os que fizeram bem saíram para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então todos aqueles que obedeceram a Cristo sairão da sepultura para a ressurreição. Mas aqueles que fizeram coisas mais, que vieram à condenação, vão ser condenados na ressurreição. Em João 11 também nós vamos ver aqui, João 11:25, né? João 11:25. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a promessa é que aquele que crê nele, ainda que esteja morto espiritualmente, viverá. Vai ser ressuscitado com ele. Mas tem que crer no Cristo, Filho de Deus. Para isso, houve esses sinais. Os sinais apontavam para o reino dos céus e para o Cristo, né? Então, o primeiro ponto que nós abordamos aqui, os milagres de Jesus, evidenciada a chegada do reino. Que reino? O reino de Deus, o reino dos céus. Agora, irmãos, e se Jesus é o nosso Senhor, não tem mais poder sobre nós. Quem não tem mais poder? A morte não tem mais poder sobre nós. Então a morte não tem mais poder sobre o cristão. O seu aguilhão foi arrancado, a morte vencida. Isso está em 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. (15) 54 a 57. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, corruptível é aquilo que se degrada, se tem fim, se apodrece, né? E isto que é mortal se revestir da imortalidade, quer dizer, o que é mortal? Quem é mortal? Eu sou mortal, que um dia eu vou morrer.
se Cristo não vier na glória e me arrebatar. Mas se eu morrer fisicamente, então, como eu creio em Cristo, aceitei Cristo como meu Salvador, Cristo vai me revestir da imortalidade. A morte não terá poder sobre mim. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte, a sua vitória. Quando Cristo tragou a morte? Na cruz do Calvário. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória, né? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Então Cristo tem nos dado a vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe por que na obra do Senhor, irmão? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando você deixa Deus controlar a sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração, você sabe que o seu trabalho não vai ser vão no Senhor. Então, aqui abordamos mais um tópico, né? O primeiro tópico. Agora vamos partir para o segundo tópico. Nós falamos no primeiro tópico, o que nós falamos? Vamos recapitular aqui, né? Nós falamos os milagres de Jesus, evidencia a chegada do reino de Deus. Agora, no segundo tópico, nós vamos falar sobre o quê? Os milagres de Jesus apresentavam a mensagem do Evangelho. O objetivo dos milagres de Jesus é que fosse apresentada a mensagem do Evangelho. O ministério de Jesus não se limitava à cura do corpo, mas, sobretudo, à cura da alma. Lembra que a mulher pecadora, ela foi a Cristo e Cristo disse: vai e não peque mais. Outra vez, sobre curas, Jesus falou: a tua fé te salvou. Então, a parte positiva é que, além da cura física, Jesus curava a alma. Não há nada mais inclusive do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso mestre, por excelência, ensinava a todos quantos desejavam ouvir suas palavras. As pessoas, na época de Cristo, quando Cristo veio, ele tinha o prazer de ensinar sobre o reino dos céus. A forma, de muitas formas, foi parábola, foi por enigma, foi de diversas maneiras. Jesus usou elementos da natureza para propagar a palavra de Deus. Coisas fáceis que o homem pudesse entender, não coisas difíceis, né? Curava e libertavam espíritos maus, tantos quanto se aproximavam, e dele, enfim, a ser agraciado em virtude dele, fruía. Lembra que até os espíritos maus testemunhavam do poder de Jesus, de que ele era o Filho de Deus. E muitas vezes Jesus mesmo repreendia esses espíritos para que eles não alcançassem plenamente, mas só os seus escolhidos. Alcance indiscriminado do ministério de Jesus é expresso por ele mesmo ao afirmar: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11, 28. Então, irmão, Jesus deixou essas mensagens que hoje nós cremos, né? Pessoas carregadas do pecado, pessoas carregadas da opressão. E ele disse: ele vai aliviar, mas tem que ir a ele. Não ir a outra pessoa, outro nome, porque só o nome de Jesus pode salvar as pessoas e perdoar os seus pecados. Contudo, a mensagem do Evangelho não é apenas inclusiva, mas também, principalmente, transformadora. Irmãos, todas as pessoas que foram a Cristo, recorreram ao poder de Cristo, foram pessoas transformadas, foram pessoas libertas, quando assim deixavam ser libertas por Cristo. Nós vemos que a maioria das vezes Cristo libertava essas pessoas. Todos aqueles que vinham a Jesus conforme estava não poderiam permanecer na mesma condição em que se encontrava. Irmãos, lembra daquele jovem que foi a Cristo, né? E questionou dos mandamentos.
Eu creio que lá no fundo, aquele jovem, depois, mesmo que ele não tenha entregado sua vida a Cristo, eu não sei qual foi o fim, o Evangelho não relata, mas ele poderia ter parado e pensado, né? Refletido sobre a situação espiritual dele. Então houve uma transformação. Tanto é que ele perguntou, né, o que faria para herdar o reino do céu. Jesus não curava apenas por curar, sem objetivo. Não tinha objetivo, Jesus tinha um objetivo. Sempre fazia ponte com a sua mensagem. Jesus sempre estava fazendo um sinal, uma interligação, né? Quando Jesus alimentou a multidão, em João 6,36. Vamos ler João 6,36. Mensagem maravilhosa, irmãos. Essa lição aqui. Muito boa, os autores dessa lição. São vários, né? Então, e disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Irmão, ele ajudou dois elementos: o pão que mata a fome e a água que mata a sede, né? A sabedoria de Jesus. Quem é que vive sem água, né? Eu creio que o ser humano já nasce dentro de uma bolha d'água, né? Nós vemos lá que o ser humano nasce já se deliciando com água. E também a fome, irmão. A fome prejudica muito, deixa a pessoa fraca, debilitada, né? O raciocínio, até a mente falta quando a pessoa começa a passar fome. Então Jesus, ele se declarou como pão da vida depois de livrar a mulher do adultério, do apedrejamento, né? Olha só. Então, João 8, também vamos ler João 8 aqui. João 8 diz assim, 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará de trevas. É isso mesmo? É isso mesmo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmão, outro elemento que ele usou é a luz. Que coisa boa é a luz, né? Coisa triste são os dias nublados, né? Não que seja necessário, mas são necessários, mas deixa o tempo pesado. Agora, quando tem a luz, irmãos, há um brilho, os passarinhos cantam, há vida, né? Então você vê que a luz é importante. Jesus se comparou à luz do mundo, né? Que ilumina. Antes de abrir os olhos dos cegos. Olha só, né? Então nós vamos aqui, João 9:5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, né? É a cura do nascença do cego, esse texto fala, né? E se revelou como a luz do mundo. Olha só. Na cidade de Betânia, quando conversava com Maria, irmã de Lázaro, Jesus, já sabendo o grande milagre que iria realizar, afirmou ser a ressurreição e a vida. Nada mais, irmãos, Jesus foi o único profeta que foi a morte, mas retornou para a vida, né? Não existe outro relato, não conhecemos, mas Cristo ressuscitou, né? Está nos evangelhos e nós podemos falar verdadeiramente, né? Aqui diz assim, e ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só, né? Então Jesus afirma que vai viver quem está nele, quem crê nele. Os propósitos dos milagres de Jesus é para apontar a existência de Deus. Outro significado aqui que nós vamos ver é a existência de Deus. E glorificar o Pai, né? Olha só, quantas pessoas davam glória, né? Aquele homem que estava coxo, né? E quando recebeu, ele se alegrou e foram questionar ele quem tinha curado. E ele diz, se é pecador, eu não sei, mas ele me curou. Então, irmão, demonstrar a grandeza do seu poder, né? Quem pode fazer milagre? Só Jesus pode fazer milagre, né? Não existe outro que pode fazer milagre. Não existe, né?
A revelação de Jesus como Messias, olha só. Jesus ali, né, apresentando como Messias, né, já fazendo os milagres. Deus faz milagre, Jesus faz milagre, porque ele é Deus também, né? Ele é Deus. O Filho de Deus, como Filho de Deus, né? Revelação, será chamado meu filho, né? Então, irmãos, nós vemos aqui todos os cumprimentos, mostrando, identificando os milagres e apontando como Deus, como Filho de Deus, como aquele que iria tirar as mazelas do povo. Então, nós falamos nesse primeiro tópico, né? Primeiro, vamos recapitular novamente. Eu gosto sempre de estar trazendo recapitulação. Primeiro tópico, milagre de Jesus, evidenciava a chegada do reino. O segundo tópico, os milagres de Jesus apresentavam a mensagem do Evangelho. E o terceiro tópico? O terceiro tópico diz, os milagres de Jesus revela a sua divindade, né, irmãos? Muitos são os profetas, tem outros profetas também, Maomé, considerado profeta, talvez Buda, um profeta, e outros, mas Cristo não é somente um profeta, irmão. Ele é divino, ele é o Filho de Deus. Nenhum outro ele fala que eles são filho de Deus, mas esse aqui é Filho de Deus. Além de testificar acerca da chegada do reino e apresentar o teor da mensagem evangelística, os milagres revelavam a divindade de Cristo, 100% Deus, 100% homem. Observava que no Evangelho de João, que os milagres registravam, atesta que Jesus é o Filho de Deus. Interessante, né? Então os milagres apontavam que Jesus era o Filho de Deus. Nenhum outro pode fazer milagre se não for vindo do Filho de Deus, né? Um fariseu mesmo, um doutor da lei, falava isso, né? Ao questionar. Observava que no Evangelho de João, que os milagres registrados atestam que Jesus é o Filho de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Outros sinais foram feitos, irmãos, que não estão escritos nesse livro. No livro, acho que é lá no final do livro de João, que vai falar sobre isso, né? João Evangelista. Aqui mesmo. Daqui a pouco eu vou ler, né? E esses, porém, foram registrados para que creiais, né? Esses sinais que nós vemos registrados nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que esses sinais, né, registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O principal motivo que você creia no nome de Jesus, aceite Jesus como seu Salvador, e você vai ter a salvação, né? Porém, ainda, isso aqui está em João, né? Estou lendo João 20, 25. É isso mesmo? João 21, 25. Eu vou ler isso aqui, mas tem um outro aqui, peraí. João 20, 31. Vamos ler aqui, vamos ler esses dois. Estes foram escritos para que creais que o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora eu vou ler isso aqui. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrito, cuide que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros se escrevesse. Amém. Isso aqui abrange mais também, né? Mas o que o autor está colocando aqui é João 20, versículo 31. Então, a designação Filho de Deus, ao contrário do que os arianos modernos afirmam, evidenciam a divindade de Cristo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmão, aqui tem uma sentença aqui, né? Já está falando, aquele que crê, quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está sendo julgado. Portanto, não creu no nome unigênito do Filho de Deus.
que é Jesus, né? João 3,18. O uso da expressão unigênito, é interessante isso aqui. Filho de Deus é uma das formas pelas quais João apresenta como divino, né? Então, quer dizer, o unigênito só tem ele, é o único, né? Primeiro e único. Jesus apresentou sua divindade em diversas ocasiões. Podemos citar algumas desses eventos. No caso da tempestade acalmada, né? Então vamos lá, Mateus, vamos ver aqui, Mateus 8, em Mateus 8, 23, 27. Entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens, maravilhados, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, só nessa palavra aqui, né, o questionamento dele já diz o poder que ele tinha de repreender a natureza, o vento, que lhe obedecia, né? E Marcos 4, vamos para Marcos agora, 4, 35, 41. Marcos 4, 35, 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse: Passemos para outra margem. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal, e ventos subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. Ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. Ele disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros: Mas quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então, irmão, nós vemos textos semelhantes, mas que reforçam a natureza de Deus, a criação de Deus em Jesus. E agora nós vamos para o versículo Lucas, né? O livro de Lucas 8, 22, talvez seja o mesmo texto também, né? 22. E aconteceu que um daqueles dias entrou em um barco com seus discípulos e disse: Passemos para outra banda do lago. E partiram. Navegando eles, adormeceu sobre uma grande tempestade de vento no lago do barco, enchia-se de água, estando eles em perigo. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhados-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até o vento e a água lhe manda, ele obedece? Irmãos, note que esses três textos fazem parte do livro do Sinótico, por isso são textos praticamente repetitivos, né? Então, mas esse texto aponta para a divindade de Cristo. Embora nenhuma conclusão dos seus discípulos seja dada, a pergunta pode ser entendida como retórica, pois ficou evidente que entre os homens ninguém teria tal poder, e não tem. Se não for Cristo, né? Ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder de transformar ou de dar ordem à natureza. Os milagres que são feitos são pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo, muitas das vezes, tenta copiar, né? Mas, na verdade, são engano, porque
Ele nunca permaneceu na verdade. Entretanto, quando Cristo anda sobre as águas, segundo o relato de Mateus, fica evidente que os seus discípulos reconheceram como Deus. Verdadeiramente, este é Filho de Deus, né? Foi a expressão lá em Mateus, vamos voltar ao livro de Mateus 14, 33, diz assim: Então aproximaram-se que estava no barco e adoraram, dizendo: Eis, és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa frase aqui, ela se repete também lá no centurião, né? Quando Cristo foi morto e houve aquele abalo, o centurião reconheceu e o adorou também, né? Então, irmão, nós vemos aqui que os discípulos reconhecem. Por quê? Porque Jesus andou sobre as águas. E qual homem que andou sobre as águas? Não temos conhecimento de nenhum, a não ser Pedro, registrado também no livro, mas logo se afundou, porque a fé dele não foi suficiente. Jesus demonstrou possuir a soberania divina, ou seja, autoridade exclusiva de Deus. Só Deus tem essa exclusividade, né? No fato de que ele podia perdoar pecados. Ele não só fazia milagres, mas perdoava pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus, né? Então nós vamos ver lá em Lucas 5, 17. E aconteceu naqueles dias ensinando. Olha só, Jesus ensinava, né? Estava ali assentado fariseus, os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Eram muitas pessoas, irmãos. Em virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que alguns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazer entrar e pô-lo diante dele. Não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado entre as telhas e abaixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Deixa eu ver se o texto é isso mesmo. 17 a 26. Então, vamos lá. De Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se logo diante deles, tomando a cama que estava deitado, foi para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e foram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígio. Então, irmão, esses fatos aconteceram para que fosse glorificado o nome de Deus, para que testificasse que Jesus também tinha autoridade, tem autoridade, né? Ele não tinha, porque ele permanece para tudo sempre. Certamente que as forças das trevas já conheciam a real natureza de Jesus Cristo. Claro que eles conheciam Cristo. E ao contrário dos homens que ainda estavam descobrindo, né? Aqueles homens, e hoje tem homens ainda pensando que Jesus não tem poder, mas Jesus tem todo o poder, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que nesse último, né, já indo para o final do estudo, nós vamos só recapitular, né? Nós vimos nesse estudo que os milagres de Jesus evidenciavam a chegada do reino de Deus. Ponto. Os milagres de Jesus apresentavam a mensagem do Evangelho. E terceiro, por último, os milagres de Jesus revelam a sua divindade. Então, irmãos, agora, para nós encerrarmos o estudo dessa semana, para pensar e agir, a prisão fez com que o grande João Batista questionasse suas próprias convicções. Como temos enfrentado as circunstâncias desfavoráveis em nossa vida?
as dificuldades têm enfraquecido ou fortalecido a nossa fé. Jesus Cristo veio inaugurar o reino de Deus. Os valores deste reino são muito diferentes daqueles defendidos pela nossa sociedade. Isso é um fato. Assim como o Senhor apresentou esses valores ao longo do seu ministério, somos desafiados a fazer o mesmo em nosso dia a dia. Os milagres realizados por Cristo apontavam para a revelação da sua natureza divina, né? É bem como para a realidade do reino dos céus, é a natureza da sua mensagem transformadora. A mensagem de Cristo é para transformar o homem. Não podemos ter dúvidas acerca dessas coisas, pois delas fomos chamados para dar testemunho. Então, irmão, aqui nós devemos testemunhar desse grande, fazemos parte do reino do céu, inaugurado por Cristo, e vamos dar testemunho desses milagres transformadores que transformam a nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo, por permitirmos que chegássemos até aqui. Não sei você, mas eu creio que cada dia que passa, mais estamos perto da volta de Cristo e quando Ele vier, nos ache fazendo a sua vontade. Vamos lá. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, confiante na sua graça, na sua misericórdia com que tem nos perdoado e tem nos chamado para fazer parte do reino dos céus. Somos gratos a Ti. Sou grato a Deus por esse canal no YouTube que tem nos permitido levar a Tua mensagem a todos quanto aceitarem a essa salvação, a salvação através de Cristo. Cristo divino, Cristo que veio trazer a mensagem do reino dos céus. Abençoa os inscritos do nosso canal, a todos aqueles que têm se inscrito e que hão de se inscrever. Abençoa a todos, guarda-nos na Tua paz, Senhor, e na Sua paz nos deixe. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do estudo da revista Palavra e Vida, do nosso canal, venha conosco, se inscreva, convide os amigos, os parentes, para juntos podermos estar fazendo sempre um estudo diferente. Comente, faça valer, né, o seu direito de cristão. Devemos trabalhar para o reino do céu juntos, em nome de Jesus. Amém.